gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carol Porto e sou criadora do canal Pelo Mundo AI. No vídeo de hoje eu vou te explicar como que funciona o processo para tirar o visto, ou seja, aquela tão temida entrevista que todo mundo que está vindo para a França tem que passar. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E se você curte ver o dia a dia da minha vida aqui em Paris, me siga lá no Instagram também, @pelomundoai. Antes de começar explicando como que funciona a entrevista e o processo, eu quero lembrar vocês que eu já postei um vídeo com os principais tipos de visto para vir aqui para a França. E também lembrar, gente, que para cada tipo de visto existe uma lista de documentos necessários, uma lista de informações que você deve fornecer para o consulado francês no Brasil. Então, gente, de acordo com seu objetivo de mudança para a França, você vai ter uma lista de documentos específicos para apresentar no consulado. No vídeo anterior, na descrição dele, eu deixei os links de onde vocês encontram a lista de cada documento para cada tipo de visto. Isso é muito importante ficar atento, porque se você chegar no dia da entrevista lá no consulado sem algum documento, você não vai conseguir dar continuidade ao processo de visto. Vou lembrar também, gente, que não são todos os consulados que existem pelo Brasil que fazem essa entrevista de visto e o processo para retirada do visto. Temos 3 principais que fazem esse processo, que é o de Brasília, o do Rio de Janeiro e de São Paulo. A sua entrevista vai ser agendada de acordo com a região do Brasil que você está. Por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, o consulado geral que eu fui fazer todo o processo para retirada de visto foi no Rio de Janeiro. Mas aí vai depender mesmo de onde você mora no Brasil. Ah, Carol, mas como é que funciona a entrevista e esse processo para retirada do visto? Então, quando vocês finalizaram o processo do Campus France, ou seja, já fizeram a entrevista, vocês vão receber no e-mail ou até mesmo na sua própria área de estudos um certificado mostrando que vocês passaram pela entrevista e estão aptos a agendar a entrevista do visto. Lembrando, gente, que como provavelmente a sua entrevista não vai ser na sua cidade, é legal você tentar agendar um dia e horário que vão ser fáceis para você. Por exemplo, a minha entrevista de visto foi feita no Rio de Janeiro. Eu fiz um bate-volta, eu saí de Belo Horizonte bem cedinho, agendei a entrevista do Rio para a parte da tarde, então deu tempo de eu chegar super tranquilo no aeroporto, pegar um ônibus, eu não precisei pegar Uber na correria, chegar no consulado francês, na embaixada francesa, e ainda esperei um tempo. Então, se tem uma dica super legal que eu dou é essa: tenta marcar um horário que você não vai precisar chegar na correria, porque não vai ser na sua cidade, muito provavelmente, então é legal você ter uma folga aí para caso alguma coisa diferente aconteça que você não estava esperando. Outra dica que eu dou super importante é: tenham 2 pastas. Por que eu falo isso? Porque todos os documentos que você tem naquela lista para levar para o consulado, você precisa levar os originais e as cópias. E não adianta você levar tudo misturado numa pasta só. Porque quando o entrevistador ele te chama para começar o processo, ele já pede os originais e depois só que ele vai pedir as cópias. Ele confere todos os originais antes. E se você estiver com uma pasta tudo misturado, gente, ele simplesmente vai mandar você voltar, separar tudo, e ele só vai te chamar quando todas as pessoas daquele dia que estavam com o agendamento forem atendidas. Então você vai ficar lá o dia inteiro esperando as outras pessoas serem atendidas simplesmente porque você não se organizou antes. Então, muito importante, faça cópia de todos os documentos e deixe uma pasta separada para isso e os originais. E não esquece da foto, gente, as fotos nas dimensões pedidas. Não adianta chegar lá com foto 3x4, foto menor. Leva na dimensão que é pedida, com as cores que são pedidas, porque se não estiver nessas dimensões e cores que eles pedem, eles não vão dar continuidade ao processo. Quando eu fui fazer a entrevista, uma menina teve problema com a foto, o cara que estava fazendo a entrevista foi super gentil e falou: tem um endereço aqui, você pode ir lá tirar a foto e volta, e quando você voltar a gente termina. Só que, mesma coisa, ela só foi atendida depois que todo mundo já tinha sido atendido. Ela também estava fazendo um bate-volta, então isso atrasou toda a viagem dela e todo o planejamento. Então, quanto mais organizados, mais vai ser simples toda essa etapa. Agora eu vou contar um pouquinho a minha experiência em relação a esse processo. Eu não achei nada difícil, eu achei um processo bem simples, na verdade.
O mais importante é você ter todos os documentos, como eu falei, separados. E a única coisa que ele vai começar a falar é te pedir os documentos, você vai entregando, tem a taxa, né, de pagamento, então você tem que levar o dinheiro certinho, gente. Eles não devolvem troco. Então, se você tiver que pagar, sei lá, R$350,57, você leva esses R$350,57. Nem sei se eu falei a mesma coisa. Mas enfim, leva o dinheiro certinho, contadinho, porque eles não dão troco. Quando você agenda a entrevista, isso já é falado. Em relação à entrevista em si, não tem. Ele vai pegando os documentos, às vezes ele vai te fazendo uma pergunta, você vai estudar o quê? Arquitetura. Ele vai lá e confere. Você vai ficar quanto tempo? 1 ano. Ele vai lá e confere. Então, assim, não é uma entrevista igual do Campus France, que ele vai te fazendo várias perguntas, você tem que contar uma super história. Não, é bem tranquilo. É coisa, assim, de 10 minutos e você já sai de lá com um recibo. Lá com o recibo de que você deu entrada no visto, fez o pagamento e aí eles enviam por e-mail quando o seu visto está pronto. E não adianta ficar ligando, gente, eles sempre mandam esse e-mail. Aí quando eles mandam, vocês voltam, né, no consulado, na embaixada para buscar. Sim, gente, tem que voltar. Eles abrem algumas exceções, então, por exemplo, sei lá, se eu tivesse alguém no Rio de Janeiro, alguma família, poderia fazer uma autorização em cartório para essa pessoa da minha família e buscar o meu visto, e aí depois, se ela quisesse me enviar por correio, tudo bem, seria um risco meu. Mas eu preferi buscar porque tava indo pro Rio mesmo, aproveitei para curtir uma praia, mas eu também preferi porque eu acho que essas coisas no correio pode dar muita coisa errada. Então eu prefiro pegar em mãos e chegar na minha casa com o visto. Mas se você não tiver condição, se a embaixada for muito longe de onde você mora e você tiver alguém que possa fazer isso, é só fazer uma autorização certificada no cartório e essa pessoa ou leva para você ou envia por correio. Isso é possível também. Carol, e quanto tempo que demora para o visto ficar pronto? Isso depende muito, é muito relativo da sua demanda, do tipo de visto que você pediu, da situação, né, que o consulado e a embaixada se encontram. Agora com a pandemia, eu entendo que vão existir atrasos, até porque eles nem estão abertos, então assim, tá super complicado ter uma noção de tempo. Mas na minha época, sem crise de Covid, demorou mais ou menos 20 dias. Em 20 dias eu recebi um e-mail me notificando que o meu visto estava pronto, que eu poderia ir buscar. É só levar o recibo, ou se alguém for buscar, levar o recibo e também a autorização feita no cartório, e tá tudo certo. Então, gente, é isso. Eu tentei trazer de uma forma mais resumida possível como que funciona esse processo de visto, para vocês verem que não tem nada demais. É um processo super tranquilo, porque a gente já passou por tantas etapas anteriores que essa final de tirada de visto nem é a mais principal de contar a sua história. Não, eles já viram todo o seu percurso. Ali eles vão pegar mais os documentos, confirmar algumas informações e só isso. Não precisa ir com medo, vai tranquilo, vai pensando positivo, que vai dar certo, o visto vai sair. Depois de alguns dias você vai receber um e-mail notificando que você pode sim buscar o visto e partir para a França. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e deixem seus comentários que eu vou responder todas as dúvidas de vocês o quanto antes. Um grande beijo e pelo Mundo Arte, espero aqui na França.